Olá pessoal, beleza? Vamos fazer essa questão aqui. Questão interessante aí do livro Tópicos de Física. Está um pouco mais elaborada, mas vale a pena fazer. Ó, no esquema a seguir, representa-se um pêndulo cônico operando em condições ideais. A esfera pendular ela descreve um movimento circular e uniforme, informação importante, num plano horizontal, de modo que o afastamento angular do fio em relação à vertical é esse ângulozinho aqui, né? A gente pode ver aqui no desenho. Onde G é o módulo do campo gravitacional, né, do local, e R é o raio da circunferência descrita pela esfera pendular. Então, você tem uma esfera, ela vai descrever aqui um movimento circular no sentido anti-horário, né? E esse movimento ele vai ser circular, né, porque ele descreve uma trajetória circular e uniforme, ou seja, com velocidade constante. E aí na letra A ele fala, calcule o período da revolução do pêndulo. Bom, então vamos lá para a letra A, né? Primeira coisa, o que é um período, né? Então é uma questão que exige, né, alguns conhecimentos prévios da física, como, né, o estudo do movimento angular, né? Então você tem que ter um conhecimento prévio aqui. Então, primeira coisa, né, o que é o período? O período nada mais é do que o tempo, né, que uma partícula, né, por exemplo, demora para varrer um ângulo de 360 graus, ou seja, para dar uma volta. Né? Então, isso que é o período, é o tempo que eu demoro para dar uma volta, certo? E o período, gente, né? O período elevado a menos 1, ele é igual à frequência, tá? Então, frequência nada mais é do que o período elevado a menos 1, tá? Tô falando isso só para fingir de deixar mais bacaninho o cálculo ali. Mas, né? Vamos lá. Você tem que saber que o período é o tempo que eu demoro para varrer um ângulo de 360 graus, ou seja, para dar uma volta completa, né, num movimento circular, né, lá no estudo da velocidade angular. Então ele pede na letra A aqui, ó, calcule o período, né, ou seja, ele quer saber o tempo que vai demorar aqui para dar uma volta. Né. Bom, vamos analisar aqui. Né. Primeira informação importante que ele deu é o movimento circular. Todo movimento circular, né, você tem variação de direção e de sentido da velocidade, do vetor velocidade. E, né, o que vai mudar a direção e o sentido do vetor velocidade é a força centrípeta. Tá? Né? Tanto é que nesse tópico do livro de física, né, então se eu tenho mudança de direção e sentido do vetor velocidade, então a força centrípeta ela é não nula, ou seja, ela é diferente de zero. Só que como é um movimento uniforme, a velocidade é constante. E a aceleração responsável por mudar a intensidade, ou seja, o módulo do vetor velocidade, é a aceleração tangencial. Só que se eu não tenho variação da velocidade, eu não tenho aceleração tangencial e, consequentemente, eu não tenho a força que origina a aceleração tangencial, que é a força tangencial. Então, a força tangencial é zero. Beleza? Porque você não tem variação do módulo da velocidade. Beleza. Então eu posso dizer que a única força que eu tenho aqui nesse movimento é a centrípeta, tá? No caso, a força resultante, tá? Que você vai ter outras forças aqui. No caso, a resultante tem que ser a centrípeta. Vamos fazer aqui o diagrama de forças, né, que tem na nossa bolinha. Quais forças que você vai ter aqui? Ó? Você vai ter aqui o centro de massa e você vai ter aqui a força peso, né, que vai apontar para baixo. Né? Porque essa bolinha tem uma massa. E aí, você vai ter também, né? Vou colocar de uma outra cor aqui, tá? Eu vou chamar aqui, ó. Perceba que eu chamei o período, né? De T minúsculo. Eu vou chamar essa força que o fio vai fazer na bolinha, né? De T maiúsculo, que é tensão, né? Só que acontece, esse T aqui, né? Ele vai ter duas componentes. Uma que eu vou chamar aqui de T de X, né? Tzão de X, né?
Nossa, soa até mal isso aí. Mas enfim, vamos lá. E o T maiúsculo de Y. Beleza? O T maiúsculo de Y. Certo? Tem duas componentes. Certo? Então vamos trabalhar nisso aqui. Como eu não tenho movimento para baixo e para cima, né? Ou seja, o vertical eles vão se anular. Né? O T de Y vai se anular com o peso. Então deixa eu colocar essa informação aqui, ó, que o T de Y é igual ao peso, certo? Ah, mas o que é o peso? Pô, o peso é a massa vezes a gravidade, né? Ou mg, certo? Beleza, deixa essa informação aqui em stand-by, ok? Vou até deixar ela mais grifada aqui. Então anota isso aí. Tá, então, né, o T de x ele é a única força que aponta para o centro da trajetória circular. E a gente sabe que a força que aponta para o centro é a centrípeta. Então, esse T de x é a força que vai originar a centrípeta. Então, a gente pode dizer que T de x, né, é igual à força centrípeta. Só que o que é a força centrípeta? Força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Só que o que é aceleração centrípeta? É a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Qual que é o raio aqui? É Rzinho. Beleza? É o Rzinho. Show de bola. Tá, mas a letra A está pedindo aqui o período. Onde é que o período vai entrar? Bom, o que você tinha que saber, né? Você tem que saber, cara, que velocidade linear, né, nada mais é do que a angular. Isso aqui você tinha que saber, ó. Tá? Eu não vou demonstrar agora, né? Porque não vem ao caso. Mas você tinha que saber que a velocidade linear ela é a angular vezes o raio, tá? Que nesse caso aqui é Rzinho, tá? Então a velocidade linear é a angular vezes o raio, tá? Então onde tem V, né, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a angular, né, vezes o raio, né? Isso não é o V? Então isso tudo aqui vai ficar ao quadrado, dividido pelo Rzinho. O que acontece? Esse quadrado vai cair no angular, né? Ele vai cair aqui no angular e vai cair no Rzinho, também vai ficar ao quadrado, né? E você tem o R aqui de baixo. Esse aqui vai cortar com esse quadrado aqui, então vai ficar angular vezes o Rzinho. Beleza? Então, ó, T de x é m, velocidade angular ao quadrado, vezes Rzinho. Outra informação que você tinha que saber, né? Eu não falei que o período é elevado a menos 1 é igual à frequência? Eu posso reescrever a velocidade angular como sendo 2π vezes a frequência. Isso aqui também é velocidade angular. Como a velocidade angular está ao quadrado, deixa eu colocar aqui. Ó. Então, no lugar de velocidade angular, eu posso colocar 2πf. Como a velocidade angular está ao quadrado, aqui tem que ficar ao quadrado. Vezes o raio. Beleza. Então, ó, apareceu a frequência. Se eu colocar t elevado a menos 1 aqui, né? Então, se eu achar a frequência, eu acho ali o período, porque a frequência é ao invés do período. Então, vamos trabalhar nisso aqui. Ó. Só que o t de x dá para ficar melhor aqui, cara. O que é o t de x? Se a gente for olhar aqui o triângulo, ó. Se a gente meio que prolongar aqui, ó, prolongasse esse vetor aqui, ó, aqui ia dar um triângulo, ó, para você ver. Ó. Aqui ia ser a hipotenusa, aqui ia ser o ângulo de 90. Aí esse o do y ele ficaria aqui, ó. Eu poderia reprojetar ele aqui, o t de y. Então aqui você teria um triângulo, ó, na qual esse cateto é o t de x e esse aqui é o t de y. Aqui a hipotenusa, que é o t, e aqui o ângulo. Ó. Perceba que o t de x ele é o cateto oposto. Então o t de x ele nada mais é do que o seno desse ângulo vezes t. Então onde tem t de x, eu posso colocar t vezes o seno do ângulo. Tá? Pelas relações ali, né, que a gente já conhece. Então, onde tinha t de x, eu coloquei t seno do ângulo. Né? É igual, né, a m2π f ao quadrado vezes o rzinho. Só que dá para ficar melhor ainda, né? Quem que é t? Cara, t, né,
dá para a gente fazer uma relação com t de y. Tá? Dá para a gente fazer uma relaçãozinha com t de y. Porque ó, o t de y, né, eu posso falar também que o t de y, tá? Aqui já vai outra relação. O t de y nada mais é do que t vezes o cosseno do ângulo. Porque o t de x é o seno. Então eu posso dizer que t é igual, né, a t de y dividido pelo cosseno do ângulo. Cara, mas t de y não é p e p não é mg, então onde tem t de y aqui eu posso colocar mg, ó. mg. Tá vendo? Então aqui, ó, pra você ver. Então t é mg dividido pelo cosseno do ângulo. Então onde tem t aqui eu posso colocar m. Né? Vamos só deixar aqui mais bonitinho. Então aqui, ó. Então onde tem t aqui eu posso colocar o quê? Posso colocar mg dividido pelo cosseno do ângulo. Deixa eu arredar isso aqui um pouquinho mais para cá. Então aqui eu posso colocar mg, né? Já que a gente viu que t é igual a mg, então onde tem o t aqui eu estou colocando mg dividido pelo cosseno do ângulo. Ah, para que isso tudo? Por quê? Ó? Porque se eu tenho m desse lado e m desse, eu posso cortar esse m com esse m. Show de bola. Certo? Aí vai ficar aqui gravidade vezes o seno dividido pelo cosseno. Só que o que é seno dividido pelo cosseno? Seno dividido pelo cosseno, pessoal, é a tangente do ângulo. Tá? Então deixa eu apagar aqui. Então aqui eu posso colocar tangente. Opa, acho que eu estava nesse, né? Então aqui eu posso colocar tangente do ângulo. Certo? Os m saíram fora, né? Eu vou até apagar eles aqui, ó. Se m saiu fora. Na verdade eu vou deixar, né? Fim de cálculo. E aí a gente continua. Só que agora eu vou continuar sem escrever os m's, tá? Deixa eu apagar aqui. Então apaga, beleza. Então vamos lá, vamos reescrever aqui para ficar mais bonitinho, ó. Ó, esse 2 ele vai cair no 2, no π e no f. Então quanto que é 2? Quanto que é 2 ao quadrado? É 4, né? Então aqui, ó, 4. Quanto que é π ao quadrado? É π ao quadrado. Quanto que é f ao quadrado? É f ao quadrado, né? E o raio aqui não vai cair ao quadrado porque ele está do lado de fora, né? Então o que é a frequência, né? Então, a frequência ao quadrado, né, se eu isolar a frequência aqui, ó, todo mundo que está multiplicando a frequência, que é o 4π ao quadrado e o r, passa dividindo. Então, vai ser o g, tangente do ângulo, certo? Dividido, certo? Por 4. Né? Lembra quem está multiplicando o f, ó, é o 4π e o r, né? Certo? Então, ó, f ao quadrado, a frequência ao quadrado, eu posso tirar esse quadrado aqui, ó, e jogar aqui tudo como raiz. Lembrando que isso aqui é um g, tá? Não é um 9, tá parecendo um g. Parecendo um 9, agora sim parecendo um g. Então, o que vai acontecer? Ó, a frequência, né, a gente sabe que é o quê? Que é t elevado a menos 1. Então, onde tem f, eu vou colocar t elevado a menos 1. Tá? Ou seja, é igual a isso tudo aqui, ó. Igual a isso tudo, né? Aí, beleza? Então, isso que é o t. Só que o que é t elevado a menos 1? Pô, t elevado a menos 1, cara, né? Se eu quero saber quem que é o t, é só eu inverter, tá? É só eu inverter, beleza? Então, o t vai ser o inverso disso aqui, ó. Se aqui é g vezes a tangente do ângulo, dividido por 4π ao quadrado vezes r, o inverso, porque a menos 1 é o inverso, né? Se eu quero agora achar o t, que é o período, basta eu reescrever isso aqui de forma inversa, ou seja, vai ser a raiz de 4π ao quadrado vezes o rzinho, né? Dividido por g, ou tangente do ângulo, né? Vezes g, que é a gravidade. O que acontece? Esse dá para a gente tirar o pessoal da raiz aqui, ó. 4, raiz de 4 é 2, de π ao quadrado é π, né? Aí vai ficar aqui, ó, a raiz de, quem ficou aqui dentro? O r,
E aqui embaixo a tangente do ângulo vezes a gravidade. Então, isso é o período, tá? Então, essa é a resposta da questão. Ó. Então, se eu fosse determinar o tempo que essa circunferência demora para dar uma volta, é o que? É 2π raiz quadrada do raiozinho, tangente do ângulo vezes a gravidade. Então, perceba aqui, né? Vamos ler a B primeiro aqui para vocês entenderem, né? Agora vamos fazer a B. B de bola. Tá? Vamos fazer a B. Então, essa é a A. Aí na B ele pede: discuta justificando se o período calculado, então ele quer saber se o período calculado no interior ele seria modificado se o pêndulo ele fosse levado para outro local, onde a aceleração da gravidade é igual a g sobre 4. Primeira coisa que você tinha que ver, o período ele depende da gravidade? Sim. Olha para você ver aqui, aqui você tem g. Então, se eu mudo g aqui, consequentemente, eu mudo também o quê? O período. Então, aqui a resposta é sim. Então, sim, haveria mudança. Por quê? Porque o tzinho, que é o período, depende da gravidade, né? Se você ver bem, é inversamente proporcional, né? Certo? Então, sim. Então, essa aí é essa questão. Espero ter feito com calma aí. E valeu, se inscreve no canal aí, dá uma força pra mim.